Alô, meus amigos, meus queridos alunos. Hoje nós vamos tratar, na nossa matéria da Teologia Urbana e Missão, uma área muito interessante. Quando nós estamos aqui mostrando vários aspectos sobre a igreja urbana, a igreja na cidade. E como que a igreja desse século precisa ser. Eu entendo que nós temos que mexer na metodologia. Você não mexe na teologia, você não mexe nos princípios, mas o método precisa mexer. Eu cresci na igreja, a igreja daquela época não faz mais sentido hoje, a metodologia daquela época. Então, o que nós temos que fazer é ir nos adaptando, mas sem alterar a mensagem. Muda-se os métodos, mas preserva-se a mensagem. O sagrado, né, aquilo que é introspectivo, o quebrantamento, a presença de Deus que nos constrange, né, e que realmente muda e transforma a nossa vida, nossos hábitos, de maneira prática e das pessoas a quem nós queremos alcançar. Então eu quero falar sobre as igrejas impactantes. Esse é o nosso tema de hoje. Como que a igreja pode ser impactante? As igrejas impactantes, elas trazem então as suas características. E a primeira delas são igrejas, é a criatividade. São igrejas criativas. Elas vão apresentar o evangelho bíblico, é a Bíblia, a seriedade do evangelho, mas de maneira criativa. Como, por exemplo, hoje, na igreja que eu sou pastor aqui em Londrina, na igreja presbiteriana central, é muito diferente o ensino que nós fazemos para pré-adolescentes e crianças que anos atrás. Tem elementos novos. As crianças hoje convivem com o computador, as crianças estão convivendo com o iPhone, iPad, o telefone, as crianças estão avançadas, elas não querem domingo ir para outra escola, que já vão a semana inteira. Elas querem coisas interessantes. Inclusive, há um período chamado recreação, naquele período chamado da escola dominical antigo, em que as crianças têm esporte. E elas interessam. E elas estão chamando os pais. Antigamente, as crianças não queriam muito ver com igreja. Então, a igreja tem que ser criativa. Não vai prejudicar a essência, mas você vai apresentar a mensagem com criatividade. Falei agora há pouco na aula passada sobre a questão de sermos relevantes. E gastei bastante tempo sobre isso. E a igreja, para alcançar o seu espaço, ela tem que ser igrejas relevantes. Precisam ser igrejas expansivas. A presença de Deus, na verdade, ela mexe com o nosso coração. Tem que ter alegria. Tony Campolo, um autor, ele disse que o culto tem que ser uma festa. Tem muita alegria. Eu já fui da época que eu citava aquele texto. Cala-se, você está no seu santo templo, cala-se nele toda a terra. Quer dizer, você nem podia olhar para o lado. Hoje, nossos cultos precisam ser participativos, ter muita alegria, celebração. Tem que ser multiplicadoras. Tem que ter a visão de que mais pode ser feito. Há oportunidades, as portas estão abertas. Nós temos a liberdade de usar meios, usar a internet, usar mensagens, usarmos a televisão, usarmos rádio e usarmos todos os meios para multiplicarmos. Tem que ser igrejas amorosas, acolher o povo com alegria. Receber as pessoas como uma pessoa muito semelhante a nós, que você nunca viu. Receber, abraçando, dizendo da alegria. Nós estamos recebendo as pessoas agora no estacionamento, dizendo, olha, que bom que você veio participar do culto hoje, que seja um tempo precioso na sua vida. Por quê? Porque as pessoas, nessa sociedade moderna e pós-moderna, elas estão ficando muito isoladas, sozinhas. E o egoísmo toma conta. Às vezes, a pessoa, Deus nos criou pessoas gregárias, Deus nos criou pessoas para relacionamentos. E nós temos que nos relacionar. Uma pessoa que não se relaciona bem, não pode ser uma pessoa normal. Então, amorosa e acolhedora, que está dentro desse mesmo item. E tem várias formas que podemos expressar a nossa maneira, então,
de acolher, e acolher bem, e acolher com qualidade. Né? Um grande pesquisador americano chamado George Barna, ele afirma o seguinte: as igrejas amigáveis e acolhedoras demonstram de forma coerente a sua capacidade de identificar pessoas em seu meio, que sejam capazes de ministrar a quem tenha necessidades especiais. Essas igrejas encorajam seus membros, os seus discípulos, a utilizar seus dons e talentos para realizar o ministério para o qual foram chamados, independentemente da existência ou não de programas específicos. Então, a maneira como ele apresenta Barna aqui nesse texto é para revelar, mostrar que há forma simples para você impactar. A pessoa, quando chega, ela se sente bem, ela se sente muito bem acolhida. Você vê aquelas características, na verdade, na vida delas. Então, igrejas impactantes. Né? O que é essa igreja? Quais são as características dela, além daquelas outras? São igrejas, na verdade, que envolvem-se em movimentos em benefício das pessoas, como há movimentos governamentais e também há ONGs, organizações não governamentais, assim como nos movimentos sociais destinados a ajudar os menos favorecidos e os excluídos da sociedade. Eu não estou falando desses movimentos que existem aí, liderados pelo PT, não. Né? Porque isso aí tem uma outra filosofia. Mas você pode, na verdade, criar ONGs para ajudar certo tipo de necessidade da comunidade. A igreja saindo, então, e causando impacto. Você ser um líder ligado à cidade, para você criar novas coisas, mobilizar situações e abrir caminhos e oportunidades para as pessoas da cidade e da comunidade. Então, as igrejas impactantes, elas também formam novos líderes, porque esse modelo de igreja que impacta, ela encoraja, ela motiva. Há muitas pessoas que têm muitas aptidões e há muitas pessoas que gostam, na verdade, de coisas diferentes. E você pode motivar e formar esses novos líderes para que eles sejam canal de bênção na cidade. Fazer alguma coisa que normalmente não se faz. Né? Porque senão fica tudo muito mecânico, fica tudo assim, só posso ter uma coisa se eu pagar. Né? Ninguém vai poder fazer nada por mim se eu não pagar. Então, é muito importante. Fernando Brandão afirma: o plantador de igrejas deve entender que uma de suas principais funções é formar líderes autóctones, capazes de levar adiante aquela igreja ou mesmo a plantação de novas igrejas. Desta forma, a igreja vai se tornando tão forte, a sua presença é tão marcante, que ela passa a ser, na verdade, uma comunidade de impacto para o bem, para a formação de pessoas, para ajudar as pessoas, para melhorar o nível de pessoas. Agora, exatamente agora, coisa de um mês, nós iniciamos um ministério chamado Ministério Oportunidade. O Ministério Oportunidade. Nós estamos vivendo numa crise financeira, econômica no Brasil. Essa crise gerada pelo PT. E o que a igreja tem que fazer? As pessoas estão perdendo emprego. As pessoas estão aí em crise. As pessoas fez compromisso, comprou carro, comprou casa. Então nós criamos o quê? Nós criamos um centro na nossa igreja, com pessoas da área de recursos humanos e psicólogos, para qualificar melhor as pessoas que estão perdendo emprego, para fazerem um outro tipo de trabalho. E nós estamos mobilizando os empresários da igreja e de fora da igreja, levando-os a ter conhecimento de que nós temos mão de obra qualificada. E quem não tem, nós estamos tentando, através de uma parceria com a Unifil, que é uma universidade aqui em Londrina ligada conosco, para, em muitas outras áreas, qualificarmos essas pessoas, elas terem um trabalho e viver decente. Esse é o papel da igreja. A igreja, quando faz isso, ela começa a impactar. Então, um fala para o outro, pessoas da cidade falam: olha, que tem uma igreja que está interessada no meu bem-estar, está preocupada com o meu rendimento mensal, que eu tenho que pagar o aparelho do dedo da minha filha, que eu tenho que pagar a prestação
da moto da minha mulher, alguma coisa é semelhante ao do carro. Então, veja só, a igreja, ela precisa criar liderança, independentes, autóctones, para que possa, então, realizar um belo trabalho. Novas igrejas, como eu disse em uma das aulas passadas, elas impactam. Eu quero lembrar aqui o exemplo do Tim Keller, apoiado aí pelo Alan Thompson e Terry Geiger, que são parceiros no crescimento e plantação, crescimento e desenvolvimento dessa igreja modelo e maravilhosa na cidade de Nova York, lá em Manhattan, que é a sede, a ilha de Nova York. O que Tim Keller, na verdade, ele enfatiza? Que igrejas urbanas vitais não buscam apenas a sua própria prosperidade. Não queremos só o bem daqueles que estão dentro, são nossos, ou a paz da sua vizinhança, mas a paz e a prosperidade de toda a cidade, das pessoas que moram naquela cidade. Abrir um leque para os de fora, porque eles precisam de ser apoiados. Elas não têm somente piedade e compaixão de sua cidade, mas respeitam e aprendem com a igreja. Esses são sinais, quando nós estamos falando aqui da importância de igrejas impactantes. São igrejas que estão dispostas a fazer coisas que ninguém está fazendo. Não só dispostas, mas estão pagando o preço. Em outras palavras, estão investindo dinheiro, recursos, tempo, para que pessoas de fora sejam, então, em outras palavras, abençoadas ou sejam ajudadas. Segundo aspecto, novas igrejas multiplicam-se em outras igrejas. Que igrejas são essas? Não pode ser a igreja que está encolhida, mas uma igreja impactante. A CEPAL afirma que o grande desafio para o Brasil é plantar novas igrejas urbanas. Na verdade, essa é a linguagem do movimento cristão brasileiro hoje. Então, metas, a CEPAL está aí ou interessada no mover de plantar 100 novas igrejas, identificar os lugares que ainda não foram alcançados, a todas as pessoas que não têm para ali plantar uma igreja, motivar a igreja para plantar novas igrejas em lugares estratégicos. E esse alvo precisa ser o alvo de cada um de nós. Nosso alvo hoje, Londrina, temos 10 polos em volta da cidade. E cada lugar desse tem um ponto de apoio para crianças de rua, crianças que sofrem, crianças abandonadas, como o casamento, tem cada dia se enfraquecido mais e mais. E a grande tendência é as mães ficarem com os filhos. Mas para sustentar, as mães precisam trabalhar, as crianças ficam onde? Não há espaço para todos. Não tem escola a tempo integral no Brasil, infelizmente ainda. A criança acaba ficando na rua. E na rua vão aprender o quê? A rua ensina tudo que existe de estranho, errado e muito confuso. Então a igreja precisa de ter essa visão alargada e entender que isso requer sacrifício, recursos até financeiros. Então a igreja impactante é a igreja que vai preparando seus líderes, preparar líderes para as igrejas existentes e para as que vão surgir. Liderança, pessoas apropriadas, pessoas dispostas, gente que está pronta para fazer alguma coisa diferente. Mobilizar missões para os grupos que não serão atingidos naturalmente, criar essas situações novas e essas oportunidades para que dessa forma a igreja seja impactante e ela possa ser acolhedora na sociedade onde ela foi colocada. Quero trazer de volta aqui a expressão, a contribuição de Peter Wagner, quando ele aponta, ele apresenta outras razões para plantar novas igrejas, as quais são, eu menciono aqui, novas igrejas são um ponto-chave para o evangelismo. Em outras palavras, fiz menção sobre isso já na aula anterior, ou 2 aulas atrás. Mas, na verdade, nós estamos aqui reforçando essa visão da importância das novas igrejas. Segundo, novas igrejas crescem mais do que as igrejas antigas, porque elas estão, especialmente a questão, levando em consideração o seu contexto e as oportunidades que ela tem
quando ela é estabelecida. Em terceiro lugar, novas igrejas oferecem opções para os que não têm igreja. Eu nunca fui porque eu tenho que pegar ônibus, é muito longe. Agora estou vindo aqui porque aqui perto da minha casa tem um grupo interessante, eles fazem uma coisa interessante ali, eles se agrupam, eles se apoiam, eles ajudam, eles estão ajudando meus filhos. Então ali surge a oportunidade, na verdade, de muitas outras vidas conhecerem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, novas igrejas, elas ajudam as denominações a sobreviverem, porque se as denominações que congregam, que apoiam, né, e coordenam um trabalho mais nacional, se não tiver novas igrejas, e se as que existem elas retrocederem, elas terão, na verdade, dificuldades no futuro. Novas igrejas ajudam a suprir as necessidades dos cristãos, é verdade. É isso, uma pessoa que está engajada dentro da igreja, ela tem apoio, vários tipos de apoio, e na sua necessidade, inclusive até de alimentação. Nossa igreja, nós damos 160 cestas boas todo mês para pessoas, começando aqueles que estão com dificuldade dentro da própria igreja, e depois pessoas ligadas às células, e que alguém fala, tem um vizinho que está passando necessidade. Essas cestas básicas, com óleo, com açúcar, com arroz, com feijão, com macarrão, com tantas outras coisas, leite, uma cesta, no momento de crise, vem como um grande lenitivo para apoiar as pessoas em necessidade. Então, novas igrejas são necessárias. Elas têm uma proposta, podem ajudar, podem significar a presença de Deus e trazer naquela região o Shalom de Deus. Que coisa impressionante, quando nós vamos descobrindo que podemos fazer diferença. É possível fazer diferença. Deus quer usar a vida de cada um de nós. Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida e pode fazer. E para encerrar, então, nossa aula, quero lembrar, refletindo sobre as igrejas que impactam a cidade por meio do trabalho, por meio do serviço, descobrindo novos líderes, multiplicando-se saudavelmente em nossas igrejas para servir a cidade, e a cidade, uma vez transformada pelo Evangelho Redentor, pregado pela igreja, pelas pessoas, pelos líderes de células, traz bênçãos ao povo de Deus e às pessoas que estão ao redor, aonde essa igreja foi estabelecida. Meu desejo é que você que faz esse curso possa se convencer de que você precisa liderar uma igreja impactante.